Frente a Frente de hoje entrevista a Luiz Fernando, pastor, teólogo. Luiz, quem é você? Luiz Fernando, servo do Senhor, um servo de Deus que, alguns anos atrás, recebeu essa missão, resolveu aceitar essa missão, a partir de um ponto da minha vida em que recebi uma determinada cura e fiz um propósito com Deus que, se Ele permitisse, eu ia fazer só isso na minha vida, pro resto da minha vida ia trabalhar para Ele. Luiz, o que é a fé para você? Que espaço ela ocupa na tua vida? Bom, a fé acaba ocupando um espaço muito maior do que o que se pensa. Se você conseguir desassociar a fé como questão espiritual da vida comum, ela pode ocupar só um espaço espiritual. Mas a partir do momento que começa a ter uma integração, corpo, alma e espírito, a fé vai se integrando naturalmente ao teu cotidiano, ao dia a dia, a partir do momento que você vai crescendo na graça e no conhecimento. Fé é a ação de Deus através daquilo que a gente acredita. A definição de fé, por exemplo, bíblica, em Hebreus 11, que fala que é a certeza. O que é a fé? Certeza do quê? Do que não se vê. E a prova daquilo que não se vê. Ou certeza do que se espera e prova do que se não vê. O que é totalmente contradizente. A fé não se explica. Por isso a definição dela te traz à própria fé. Para explicar a fé, eu preciso ter fé para explicar a fé. Porque a fé é isso, é a certeza de algo que você não vê e a prova, você prova por ela mesma algo que nem existe. A Bíblia diz que é chamar, a melhor definição, em minha opinião, chamar a existência as coisas que não são como se fossem. Luiz, hoje a gente nota que a fé, em muitos segmentos religiosos, se tornou instrumento de barganha emocional, principalmente. Porque muitas pessoas, quando procuram algum segmento religioso, elas procuram com inúmeros problemas de todas as ordens. Como é que você vê essa questão, esse caminhar da fé, nesse sentido de se tornar um instrumento de barganha emocional? Bom, vou falar sobre o segmento cristão, sobre os evangélicos protestantes, que é o segmento que eu represento. Para quem não sabe, sou pastor do Ministério Evangélico Palavra de Vida, aqui no Guarujá. Existem algumas diferenciações. Existe aquele que usa a fé porque foi instruído a usar daquela forma, então ele é alguém que foi ensinado, ainda que às vezes equivocado, ainda que pareça ser uma barganha, ele foi instruído, ele foi ensinado, ele foi, desde que aprendeu, já entrou num rito religioso, e acaba usando a fé para sensações motivacionais, ou até questões financeiras pessoais. Infelizmente, a fé serve. Bom, a Bíblia diz que tudo é puro para os puros. Tito diz isso, tudo é puro para os puros. Qualquer coisa na mão de uma pessoa impura, e estou falando não no sentido de pecado, estou falando no sentido de direcionamento, pode se transformar numa ferramenta. Por exemplo, esse programa Frente a Frente, o nome do programa, Frente a Frente. Você está frente a frente comigo, está me fazendo perguntas sobre a fé, pode auxiliar demasiadamente as pessoas que estão assistindo, ou a gente poderia ter feito uma reuniãozinha e tentado direcionar o programa para um determinado público, de determinada forma. Não foi o que aconteceu. Sim. Então depende da intenção do coração. Há pessoas trabalhando para Deus, que são abençoadas, os que trabalham, os que estão juntos, os que estão em volta e os que recebem. E há outras que estão trabalhando em proveito próprio. E a fé, obviamente, ela mexe com as nossas emoções. Obviamente que a fé é resposta para anseios, para ansiedade, traz esperança, embora as duas coisas tenham uma pequena diferença. E se vier como ferramenta na mão de alguém que busca o proveito próprio, a Bíblia diz que a fé, que o evangelho não é fonte de contentamento. A fé para alguns virou uma máquina de fazer recurso. E depois que o recurso vem, é como um feirante, Wagner. Ele acorda de manhã, ele pega todo o seu material, é um trabalho duríssimo, um horário dificílimo, e ele faz aquele giro, no final do dia tem o seu recurso. Ele precisa disso no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. A partir do momento em que se usa a fé como esse mecanismo, ela deixa de ser fé. Ela passa a ser um instrumento de conquista pessoal. Preciso girar, preciso fazer. As pessoas estão usando a fé
para conquistas pessoais. E acaba virando, com o tempo, só um ritual, um trabalho, um dia de feira, um dia de comércio, um dia no estabelecimento. E, infelizmente, algumas instituições acabam direcionando a fé para proveito pessoal. Mas você... aonde é que entra... onde é que separa a fé da conquista pessoal por esforço próprio? Eu vou tentar ser mais claro. Muitas pessoas procuram uma igreja em um determinado momento. Num determinado ponto, ela consegue ser atendida nos seus anseios, seja ela uma cura física, uma questão financeira, enfim, seja lá qual o problema familiar. Muitas vezes depois, essas mesmas pessoas dizem que, na verdade, não foi Deus quem fez, e sim o resultado das ações dela, ou seja, a responsabilidade própria. Você acreditar que Deus faz, e você acreditar que se você também não fizer, as coisas não acontecem, aonde termina uma coisa e começa a outra? Bom, a Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Eu entendo que uma pessoa... Eu ouvi um apóstolo falar, falecido, o pastor João Alves Corrêa, que abaixo de Deus ninguém vence o trabalho. Falou ao filho dele falou a nós, citando ele. Existe o trabalho pessoal e, obviamente, quem trabalha vai colher seus frutos. A fé, agora, quando você fala de uma cura por fé, não é uma cura natural. Só pode vir por intervenção sobrenatural. Então, nesse caso, por exemplo, fica bem clara a diferença entre uma coisa e outra. Certo. Existem pessoas que têm conquistas pessoais, mas quantas pessoas nós conhecemos com muita capacidade intelectual, muita capacidade artística, muita capacidade de repente, estão no fundo do poço? Sim. A fé, nesse momento, pode auxiliá-lo nesse fundo do poço a sair, abrindo portas, Deus ajudando no contexto em sua volta, no contexto geral, pode ajudá-lo. Ou a fé sobrenatural, que é uma outra história, que é aquilo, Deus pode fazer algo que eu não consigo fazer. Algo que está além de minha capacidade, além do meu intelecto. Então, as coisas são muito parecidas. Mas quando se fala em fé, quando se fala em milagre, quando se dá um testemunho pessoal, é muito diferente. Porque quando há uma intervenção de Deus, Wagner, todas as pessoas que têm essa intervenção têm a assinatura de Deus. É muito fácil distinguir uma coisa da outra. Por exemplo, eu sou um vendedor há 10 anos, faço a mesma coisa, da mesma maneira e nunca obtive nenhum resultado. Na mesma empresa, vendendo o mesmo veículo de comunicação, ou carro, ou qualquer coisa. De repente, eu começo a pedir a Deus, eu começo a trazer Deus para o meu negócio, Deus para o meu comércio,